crime de associação criminosa e crime de organização criminosa. Você sabe as diferenças e características desses dois crimes para sua prova da OAB? Tema muito cobrado, repetidamente presente na nossa prova de primeira fase e também de segunda fase em Direito Penal, que a gente vai resolver agora, nesse vídeo rápido, direto e objetivo, para que você acerte essas questões na sua prova da OAB. Mas antes disso, você curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, ativa aquele sininho para ser notificado de vídeos como esse, de Direito Penal rápido, direto e objetivo, e também curtam as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues, estou aqui para mais um vídeo do nosso Direito Penal simples, direto e descomplicado. Dois crimes muito cobrados na nossa prova, principalmente pelas diferenças e semelhanças entre eles. O crime de associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal, e o crime de organização criminosa, presente na Lei 12.850 de 2013. Muito bem, para a gente entender as diferenças, vamos trabalhar com cada um isoladamente para que a gente resolva isso de forma muito simples. Primeiro, o crime de associação criminosa, presente no artigo 288 do nosso Código Penal. O artigo 288 do Código Penal trabalha com o crime de reunirem-se 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Muito bem, esse é um crime que a gente conhece muito bem, é muito tranquilo da gente identificar na nossa cabeça, porque ele lembra aquela antiga e chamado, né, ele tinha esse nome, formação de quadrilha. Não é essa, quadrilha. Formação de quadrilha. Quando a gente falava quadrilha, é porque exigia-se que 4 pessoas se reunissem, pelo menos 4, para a prática de crimes. Na verdade, agora, já há muito tempo, o crime se chama associação criminosa, porque os seus requisitos são, vamos anotar, primeiro, 3 ou mais pessoas reunidas. Segundo, fim de cometer crimes. Atenção, crimes no plural. E terceiro, não há necessidade de praticar crime nenhum. Não precisa cometer nenhum dos crimes. Aqui nós estamos falando do crime de reunião com o propósito de cometer crimes. E a prova da OAB adora usar pegadinhas, ele mesmo, nosso amigo, para te enganar. A primeira coisa é, e já caiu na prova da OAB, questão assim. A gente tem a situação da reunião de várias pessoas, mas no seu enunciado fala-se em um crime, por exemplo, um roubo, ok? Para um assalto a banco, por exemplo. E aí, a pergunta é, eles se reuniram, mais de 3 pessoas, com esse propósito de cometer um roubo ou um estelionato, por exemplo. E aí, a resposta dessa questão, atenção, isso é pegadinha. Aqui nós estamos falando que essa conduta é atípica. Por quê? Porque a reunião foi para a prática de um crime só e o tipo penal exige que essa reunião seja para a prática de vários crimes, ok? Pelo menos 2 ou mais. Agora, outra pegadinha famosa para nossa prova é colocar que a reunião foi feita para a prática de uma contravenção. E veja, reunião de 3 ou mais pessoas para a prática de contravenção é fato atípico. Aí você vai perguntar, Cristiano, o que é contravenção? A contravenção, ela vem prevista no decreto 3688 de 41. Isso aqui, na verdade, está com uma previsão de várias contravenções, condutas como o famoso jogo do bicho, ok? E aí temos outras contravenções que eram chamadas classicamente na nossa doutrina pelo Nelson Green, um dos grandes nomes do direito penal, dizendo que a contravenção é como um crime anão. Não, esse aqui não. Crime anão porque é um crime menor. Ou seja, significa que tem tudo que um crime precisa ter, mas de menor gravidade. Inclusive as sanções são menos graves. Muito bem. Agora que a gente entendeu que a associação criminosa é essa reunião de 3 ou mais pessoas com o propósito de cometer crimes, sempre no plural, pelo menos 2 ou mais, o que é o crime de organização criminosa? O crime de organização criminosa vem previsto na Lei 12.850 de 2013, com os seguintes requisitos. Bom, exige-se 4 ou mais pessoas, estabilidade e uma divisão organizada de tarefas. E ainda que essa organização criminosa seja somente para crimes com pena máxima, aquela abstrata prevista no texto de lei, superior ou igual a 4 anos, ou então que seja um crime transnacional. Muito bem, vejam que os requisitos são mais específicos. Então trata-se de um crime mais grave, porque primeiro, exige-se que seja 4 ou mais pessoas, então algo mais estruturado. Aqui vai nos remeter à antiga formação de quadrilha. Não esta quadrilha, porque
que aqui também, assim como no passado, exige-se 4 ou mais pessoas. Também não precisam realizar crime nenhum, ok? Basta essa reunião com esse propósito, com uma estabilidade, com uma divisão de tarefas, uma coisa mais organizada, cada um com seu papel. Aqui é para aquelas grandes organizações criminosas, PCC, Primeiro Comando, Terceiro Comando, que praticam crimes com uma estrutura organizada. E aí, talvez o último requisito, e atenção, porque isso é objeto de questão na nossa prova. Veja, precisa para você escolher pelo crime de organização criminosa ao invés de associação criminosa, que você tenha, naqueles crimes que serão praticados, aqueles crimes para os quais essa organização criminosa é formada, sejam crimes mais graves e, por isso, com pena máxima, aquela prevista no texto de lei, igual ou superior a 4 anos. Fala-se também no chamado crime transnacional. E você vai falar, pô, Cristiano, o que seria um transnacional? Não, não é um transnacional ou uma transnacional. Estamos falando de crime transnacional. O que é um crime transnacional? Um crime que vai romper fronteiras nacionais, como, por exemplo, tráfico de drogas internacional. E aí, claro, como é uma conduta muito mais grave, cabe-se falar na organização criminosa. Então, cuidado, muita atenção para isso. Quando a gente trabalha com pessoas se reunindo para a prática de crimes, a gente precisa avaliar se é a regra geral menos exigente do crime de associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal, ou se estão preenchidos os requisitos mais específicos e mais graves do crime de organização criminosa da Lei 12.850 de 2013. Tema super cobrado, super cobrado e que você vai acertar na sua prova da OAB. Valeu!